Se inscreva no Fé Sem Rótulos 56, curta, comente e compartilhe. Porque aqui você encontra reflexões que tocam a alma sem rótulos, histórias que convidam à esperança e mensagens para aquietar o coração. Quando falamos de aparições, sinais e consolo divino, poucas histórias carregam a intensidade e a simplicidade de Fátima. Esta é a história que começou em 1917, num Portugal pequeno e sofrido, numa época de guerras que mexiam com o destino dos povos e com a vida de cada família. Em maio, a isso, as crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta menos tornaram-se, por vontade e mistério, portadoras de uma luz que atraiu o mundo. Era a vida rural da Cova da Iria, campos, pastos, o som das ovelhas, o trabalho do dia a dia. Nada, à primeira vista, anunciava que naquele pedaço de terra simples, aconteceria algo que atravessaria gerações. Mas foi ali, entre pedras e árvores, que se deu a primeira aparição. No dia 13 de maio de 1917, as crianças contaram que viram uma claridade intensa, uma presença feminina vestida de branco, serena e maternal, que lhes pediu oração e penitência. Ela se apresentou como a Senhora do Rosário. A descrição que Lúcia, Francisco e Jacinta deram era de uma beleza calma, quase impossível de traduzir em palavras. Uma paz que não vinha só da paisagem, mas de algo maior, como se o próprio céu estivesse ali, conversando com aqueles corações pequenos. Depois daquela primeira vez, as aparições não cessaram, menos vieram outras. Sempre na aldeia, 13 dos meses seguintes. Sempre com a mesma presença e com mensagens que, embora simples, carregavam um tom de urgência. Rezar o rosário, oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores, pedir pela paz no mundo, eram pedidos diretos, voltados à transformação interior e à mudança de caminhos humanos. Entre as mensagens vieram os chamados segredos, trechos de visão e advertência que alimentaram tanto a fé quanto a curiosidade de muita gente. A cada mês, mais pessoas começavam a caminhar em direção à Cova da Iria. No começo eram curiosos, depois fiéis, depois peregrinos determinados. Mesmo diante de trovoadas e descrença, multidões passaram a se reunir naquele chão humilde. Havia quem desacreditasse com ambas, quem investigasse, mas havia também quem sentisse, ao estar ali, uma presença palpável de esperança. E então veio o que hoje conhecemos como o Milagre do Sol, em 13 de outubro de 1917, menos um dia que mudou tudo. Testemunhas que estavam ali em massa relataram que o Sol parecia girar, rodar no céu, lançar cores e aproximar-se da Terra num movimento que deixou muitos atônitos. Alguns disseram ter visto curas inesperadas. Outros falaram apenas de um conforto profundo, de um silêncio que preenchia. Para os que acreditaram, foi a confirmação de que algo transcendia a compreensão humana. Para os céticos, um evento a ser explicado. O certo é que o episódio impulsionou Fátima para além das fronteiras portuguesas. Em pouco tempo, peregrinos de países distantes começaram a chegar, trazendo pedidos, promessas e histórias de fé. O que impressiona nessa narrativa é a simplicidade das mensageiras, crianças de alma pura, com linguagem direta e sem artifícios. Francisco e Jacinta, muito jovens, e Lúcia, que viveria mais tempo, receberam uma missão que não escolheram, mas que assumiram com honestidade. A vida trouxe desafios para cada um, as pressões da época, a doença, o sofrimento. Francisco e Jacinta morreram ainda jovens, vítimas de uma epidemia, deixando um rastro de tristeza e admiração. Lúcia, por sua vez, entrou para a vida religiosa e dedicou décadas a testemunhar e cultivar aquilo que havia vivido. A trajetória deles ensina sobre entrega, sobre a força que vem da convicção e sobre o preço que muitas vezes acompanha quem escolhe ser porta-voz de uma mensagem maior. Com o passar dos anos, Fátima transforma o SEI num centro de devoção universal. O santuário cresce, as velas se multiplicam, os caminhos de peregrinação se ampliam, e com isso chegam relatos de graças alcançadas, curas inexplicáveis e transformações de vida. A força do lugar não reside só nos fenômenos, mas na experiência íntima que tantas pessoas relatam ao se aproximarem da imagem e do silêncio daquele lugar. Um silêncio que, paradoxalmente, fala alto ao coração. Há também um elemento histórico importante. A mensagem de Fátima ocorreu num período de intensas convulsões políticas e sociais, e por isso suas recomendações de paz e oração ressoaram em muitos ambientes como um chamado à reconciliação e à humildade. A Igreja Católica, embora cuidadosa, investigou e, ao longo do tempo, reconheceu a validade das aparições, transformando o local numa referência de fé para milhões.
Isso não significa que não haja dúvidas ou debates. O fenômeno religioso sempre caminha lado a lado com perguntas que desafiam intelectos e corações. Entre as muitas histórias que circulam sobressai algo que transcende Pool, Mikazu, encontro pessoal com o sagrado, a experiência de alguém que naquela peregrinação diz ter sentido consolo, paz, ou uma resposta para uma dor antiga. Em tempos de escuridão interior, quando a esperança parece distante, essa dimensão humana menos pessoas buscando, encontrando e curando o que está ferido, é talvez o maior legado de Fátima. Pensemos nas palavras que a senhora dizia: oração, conversão, penitência. Elas não são um fardo, mas um convite a olhar para dentro, a reparar relações, a buscar a misericórdia. Em nossos dias acelerados, onde ruídos e informação abafam a escuta, a mensagem volta à tona como um lembrete para desacelerar e restaurar o que foi quebrado. E há também a importância do rosário, tão enfatizado em Fátima. Mais do que um simples conjunto de orações, para muitos o rosário é um tempo de meditação, uma forma de acompanhar a vida de Cristo através dos mistérios, trazendo ordem ao coração e uma disciplina de esperança. Não se trata de repetição vazia, mas de presença interior, de atenção que transforma. Ao contemplar Fátima hoje vemos não só um lugar histórico, mas um convite contínuo: cuidar das escolhas, orar pela paz, abraçar a humildade e a compaixão. A devoção cresceu e assumiu rostos diversos. Há quem a pratique por tradição, quem a descubra em momento de crise, quem se aproxime como último recurso, e nada disso invalida as experiências. Cada história de fé é singular e merece respeito. Se você está ouvindo este relato e sente um peso que não cabe em palavras, permita-se um instante de silêncio. Feche os olhos se quiser, respire fundo e imagine-se na cova da Íria, sentindo o vento, ouvindo o murmúrio de orações e percebendo uma luz suave envolvendo tudo. Pedir ajuda é um ato de coragem. Confiar é um caminho que se faz passo a passo. Para muitos, Nossa Senhora de Fátima tornou-se símbolo de ternura materna e de urgência amorosa. Mãe que chama para a conversão não como condenação, mas como um chamado para a vida plena. Ao encerrar este vídeo, leve consigo essa mensagem de esperança. Mesmo em tempos sombrios, existe um convite à mudança e à paz. Reze se sentir no coração, ajude se puder, perdoe quando for possível, e mantenha-se aberto à graça que age de formas misteriosas. E agora, para finalizar, a oração dedicada a Nossa Senhora de Fátima, que muitos recitam buscando consolo e intercessão. Reze com fé, em silêncio ou em voz alta, deixando que essas palavras acalmem o seu espírito. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, que aparecestes com tanta doçura aos vossos pastorinhos, e lhes revelastes mensagens de conversão, paz e esperança, voltai hoje o vosso olhar misericordioso para mim. Intercedei junto a Jesus, em favor das minhas necessidades. Confortai as minhas angústias, fortalecendo-me na fé e na humildade. Ajudai-me a seguir o caminho da verdade e da caridade, sustentai a minha família, iluminai as minhas decisões, e fazei de mim um instrumento de paz. Nossa Senhora de Fátima, ensinai-nos a rezar com o coração, a amar sem medidas, e a confiar sempre na providência divina. Rogai por nós agora, e na hora da nossa morte. Amém.